Olá, aqui é a Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 5 de março, dia 64. A nossa leitura, ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente e principalmente nos fortalecermos na fé, pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento incrível. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. E de compartilhar com os irmãos e as irmãs para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. No Antigo Testamento, Números, capítulo 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas filhas, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50. Será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum cargo na tenda do encontro. É este o serviço de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando Arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão um candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores, todos os seus vasos de azeite que o servem, e envolverão a ele e todos os seus utensílios na cobertura de peles finas, e porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com cobertura de peles finas o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios de serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São essas coisas na tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim,
terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Não deixe que a tribo das famílias dos coatitas sejam eliminada no meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. O Senhor disse ainda a Moisés: Levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até 50, conte todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o acortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos de serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos gersonitas. Na tenda do encontro, o seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quando os filhos de Merari faça a contagem segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, conte todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é, o que eles terão de levar, segundo o seu serviço, na tenda do encontro. As tábuas do tabernáculo e os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo que pertence ao seu serviço. Vocês designarão, nome por nome, os objetos eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Os que foram contados, os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que dele foram contados, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandato do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que eles foram contados segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes que foram contados as famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandato do Senhor por Moisés. Todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50,
todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a levarem cargas na tenda do encontro. Que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandato do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o serviço e a sua carga, e deles foram contados como havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene os filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo o que tiver um fluxo e todo impuro pode ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado, a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será desde e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúme mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará um pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. Ele porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúme. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio de seu marido, você será livre dessas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio de seu povo, fazendo com que você fique estéril e enche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém e amém. O sacerdote escreverá essas maldições num livro e com água amarga as apagará. Fará com que a mulher beba água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes, e moverá diante do Senhor e a trará ao altar.
Pegará um punhado de oferta de cereais da oferta memorativa e o queimará sobre o altar. E depois fará com que a mulher beba água. E havendo dado de beber aquela água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel ao seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes. Quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor e os sacerdotes execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Novo Testamento, Marcos, capítulo 2, versículo 18. Então, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendente. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram o livro de Moisés, no trecho referente a Sarsa, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Quando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhes: Qual é o principal mandamento de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é único e não há outro além dele. E que amar Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos, sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Diz o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Salmos 48, do 1 ao 14, Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo,
A alegria de toda a terra é o Monte Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com o vento leste destruíste as naus de Tarsa. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu tempo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contêm as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem seus palácios, para que possam contar as gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todos sempre. Ele será nosso guia até a morte. Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso que para aqueles que o enviam. Terminamos mais uma leitura diária, muito grato por este momento. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.